Você já pensou se a nossa realidade é como um videogame? A ideia de que tudo ao nosso redor, incluindo o universo e nossas experiências, pode ser apenas uma simulação, foi popularizada por Nick Bostrom, um filósofo da Universidade de Oxford. Once there is superintelligence, the fate of humanity may depend on what the superintelligence does. Bostrom apresenta 3 possibilidades em relação a essa ideia. Primeiro, pode ser que todas as civilizações tecnologicamente avançadas se extinguiram antes de conseguirem criar uma simulação ultra-realista. Segundo, mesmo se uma civilização alcançar um nível avançado, pode não ter interesse em criar simulações tão realistas. E terceiro, a possibilidade de estarmos quase certamente vivendo em uma simulação. Até Elon Musk mencionou que há uma chance de 1 em 1 bilhão de estarmos vivendo na realidade básica. Therefore, we are most likely in a simulation. Neil Tyson também comentou que a probabilidade de estarmos em uma simulação pode ser muito alta. So are we living in simulation? I find it hard to argue against that possibility. O avanço da tecnologia, especialmente na realidade virtual e inteligência artificial, contribui para essas discussões. Se, como civilização relativamente jovem, já estamos criando simulações simples, o que poderia uma civilização superavançada, milhões de anos à frente, estar fazendo? Este vídeo vai explorar evidências matemáticas e físicas que sugerem que nossa realidade pode ser uma simulação, abordando questões como quem poderia ter criado essa simulação, se há algo após a morte e se existem universos paralelos ou mais simulações. A primeira consideração é sobre os padrões matemáticos na natureza, indicando a possibilidade de estarmos em uma simulação. Não é apenas uma ideia filosófica ou de ficção científica. Há elementos matemáticos que sugerem uma realidade programada. Esses padrões matemáticos estão entrelaçados na própria estrutura do nosso universo e podem ser observados na natureza. Por exemplo, a sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma dos 2 anteriores, aparece em coisas como a ramificação das árvores, o arranjo das folhas e as espirais das galáxias. A proporção áurea, uma constante matemática, é vista na arquitetura artística e nas proporções dos organismos naturais. Ambas têm propriedades fractais, sugerindo um padrão repetitivo que pode apontar para um algoritmo programado dentro de uma simulação. Na vanguarda dessas reflexões está a física digital, uma teoria que propõe que o universo é fundamentalmente descritível por informações. Isso implica que cada aspecto do universo, por mais complexo que seja, pode ser calculado e teoricamente simulado em detalhes. Se o universo pode ser reduzido a informações, então não é exagerado pensar que podemos estar dentro de uma vasta matriz computacional. O segundo ponto aborda a física quântica como o código-fonte de um universo simulado. Ao explorarmos o reino subatômico, o comportamento de partículas e ondas desafia nossa compreensão clássica da realidade, levando alguns a questionar se isso indica que vivemos em uma simulação. Um experimento intrigante é o da fenda dupla, no qual partículas como elétrons, quando lançadas em direção a uma barreira com 2 fendas, formam um padrão de interferência, como se fossem ondas. No entanto, ao serem observadas diretamente, agem como entidades individuais. Esse comportamento sugere que a observação altera a natureza das partículas, algo mais intuitivo em um ambiente computacional do que físico. Pode ser que nossas observações causem uma espécie de processamento na simulação, alterando os resultados. Além disso, o fato de as partículas existirem em vários estados quânticos simultaneamente até serem observadas, sugere que esses estados podem ser técnicas de processamento ou armazenamento de dados em uma simulação. Talvez o universo decida sobre um estado específico quando necessário, semelhante ao processo de otimização de um computador. Uma evidência intrigante é a descoberta de códigos de correção de erros nas equações fundamentais da física. Físicos como o Dr. James Gates encontraram padrões nessas equações
que se assemelham a códigos usados em software de computador para corrigir erros. Se nosso universo contém estruturas que se assemelham a projetos computacionais, isso poderia sugerir uma arquitetura deliberadamente projetada. O terceiro ponto levanta a questão de quem ou o que criou a simulação. Uma ideia intrigante é que nossos futuros eus possam ter desenvolvido a tecnologia para simular universos inteiros, estudando ou revivendo a história. Essas simulações poderiam ser usadas para aprender com o passado ou refletir sobre as consequências de nossas ações. Alguns consideram a possibilidade de um criador, um Deus que teria controle absoluto sobre nossa realidade simulada. Essa entidade poderia ter o poder de modificar, direcionar ou até encerrar nossa simulação. Se aceitarmos a ideia de um arquiteto externo, surge a questão de saber se esse Deus é uma entidade singular ou parte de uma espécie maior. Poderia ser um coletivo, uma espécie além da simulação, com membros capazes de criar e interagir com várias simulações, semelhante à nossa interação com jogos virtuais. A presença de OVNIs adiciona uma reviravolta fascinante a essa narrativa. Se essas naves não são originárias do nosso mundo conhecido, podem ser controladas por seres de fora da simulação. Isso explicaria sua aparente capacidade de desafiar as leis da física e sugeriria que estão aqui para garantir que a simulação siga conforme seus objetivos. Se tivéssemos a capacidade de simular mundos, poderíamos usar métodos observacionais semelhantes. O quarto ponto trata da possibilidade de uma vida após a morte ser outra simulação. Ao longo dos tempos, as civilizações humanas se intrigaram com a natureza dessa vida além da morte, com histórias de céus felizes e infernos assustadores presentes em nossas religiões. Agora, na era da digitalização e realidades virtuais, surge a pergunta: nossas vidas após a morte poderiam ser simulações cuidadosamente projetadas e controladas por uma força superior ou uma civilização avançada? Imagine um paraíso digital, uma recompensa para aqueles que viveram de acordo com os valores dos criadores da simulação. Neste paraíso, cada momento é cheio de felicidade, amor e harmonia, com paisagens, melodias e interações perfeitamente organizadas para proporcionar uma alegria constante, tornando-o um reino de recompensa eterna. Por outro lado, pode existir um inferno digital, um lugar de retribuição para punir aqueles que agiram contrariamente aos ideais do Criador. Almas atormentadas poderiam reviver incessantemente suas piores memórias em um ambiente adaptado para induzir desespero, dor ou emoções negativas intensas. No entanto, é importante notar que todas essas ideias são especulações sobre especulações. O quinto ponto aborda a ideia de universos paralelos como outras possíveis simulações. Segundo algumas interpretações da mecânica quântica, como a interpretação de muitos mundos, universos paralelos podem se formar toda vez que uma partícula subatômica interage. Cada uma dessas realidades pode estar acontecendo ao mesmo tempo que a nossa, cada uma resultante de diferentes cenários e propósitos. Se o nosso universo for uma simulação, isso levanta a questão: as realidades paralelas também poderiam ser simulações? Podemos imaginar um laboratório digital onde inúmeras simulações são executadas simultaneamente, cada universo divergindo devido a pequenos ajustes ou revisões massivas em suas condições iniciais. Alguns universos podem se parecer com o nosso, enquanto outros podem ser completamente diferentes, com leis físicas únicas ou formas de vida distintas. A ideia de simulações de ancestrais paralelos acrescenta outra camada a essa concepção. Se civilizações avançadas buscam entender ou reviver seu passado, poderiam executar simulações enraizadas em diferentes épocas históricas. Isso implicaria a existência de realidades simuladas baseadas na Idade Média, na Renascença, em um futuro distante e assim por diante. Nesse caso, nossa compreensão linear do tempo seria transformada em uma teia intrincada, onde momentos históricos coexistem em múltiplas realidades paralelas. Tal perspectiva transforma a nossa compreensão do tempo,
de um rio fluindo em uma direção para um vasto oceano com ondas movendo-se em inúmeras direções. Seria como se todos os momentos da história existissem simultaneamente em múltiplas realidades paralelas, tornando o tempo, como o conhecemos, uma mera ilusão. O sexto ponto aborda a questão do livre-arbítrio. Se a experiência de tomar decisões em nossas vidas for apenas uma ilusão, significa que as escolhas que pensamos fazer talvez não sejam verdadeiramente nossas. Desde marcos importantes até escolhas diárias, tudo pode estar seguindo um grande plano predefinido, fazendo-nos agir e pensar de maneiras já determinadas. Nossos avanços na tecnologia, especialmente na criação de inteligência artificial avançada, poderiam ser desejados pelos criadores da simulação. Por que um universo simulado desejaria que seus habitantes criassem uma inteligência superior? Talvez o objetivo não seja apenas que os humanos criem IA, mas que essa inteligência desempenhe um papel significativo na formação do universo. Isso poderia incluir a terraformação de outros planetas ou até mesmo galáxias. O propósito de nossa existência na simulação seria, então, perpetuar a inteligência na vida. A IA, com seu potencial de imortalidade e adaptabilidade, poderia ser a portadora dessa missão, explorando e adaptando-se a ambientes além da capacidade humana. O sétimo ponto aborda a questão de se nossas ações realmente importam em uma simulação. Se tudo acontece dentro dos limites de um código de computador, algumas pessoas questionam se nossas ações têm consequências reais ou se são apenas uma sequência de zeros e uns. No entanto, pode-se argumentar que as ações e suas consequências em nossa realidade são importantes porque são reais para nós. Nossas alegrias, tristezas, vitórias e derrotas teriam o mesmo impacto em uma simulação quanto teriam fora dela. Nossas emoções e experiências, independentemente de sua origem, são autênticas para cada um de nós. Se vivemos em uma realidade básica ou em uma simulação cuidadosamente elaborada, o significado de nossas ações, a profundidade de nossos sentimentos e a essência de nossa humanidade permanecem inalterados. Em última análise, importa como vivemos nossas vidas, independentemente de estarmos em uma simulação ou não. O oitavo ponto aborda a ideia de criarmos simulações do tamanho de universos. Se um dia conseguirmos essa habilidade, poderia ser uma forte indicação de que vivemos em uma simulação tecnologicamente avançada. O maior desafio para simular um universo inteiro é o poder computacional necessário, já que capturar todos os detalhes exigiria uma quantidade incrível de capacidade de processamento. Mesmo que a lei de Moore, que prevê que o poder de processamento do computador dobra a cada 2 anos, continue, há limitações práticas em fazer transistores e em quantos dados podemos armazenar e processar. Por exemplo, há especulações absurdas de que galáxias distantes podem ser hologramas, sugerindo que nosso universo seria menor, mas essa ideia vai contra nossa compreensão científica atual. Se criássemos uma simulação que parecesse ser do tamanho de um universo, talvez alguns de seus habitantes fossem seres conscientes que levantariam a possibilidade de esses seres criarem suas próprias simulações dentro de sua própria simulação, o que sugeriria que existem inúmeras simulações aninhadas em outras simulações. Estatisticamente, considerando o vasto número potencial de simulações, pode ser mais provável que estejamos vivendo em uma dessas realidades virtuais do que na realidade básica ou verdadeira. O nono ponto explora a ideia de escapar de uma possível simulação. Se nossa realidade for uma construção digital, teoricamente, poderíamos procurar maneiras de interagir ou enviar sinais para entidades além do que percebemos como nosso universo. Para isso, precisaríamos compreender profundamente o código ou as leis que governam nosso universo. A identificação de padrões de anomalias ou falhas poderia fornecer pistas ou atalhos para a comunicação. Se a interação fosse possível, estaríamos essencialmente buscando por pontos fracos ou vulnerabilidades no sistema
semelhante à forma como hackers exploram falhas em software de computador. Se nosso universo funcionar como um sistema computacional, os buracos negros podem representar sobrecargas ou locais onde a informação é comprimida ou removida. A exploração de um buraco negro poderia levar a resultados imprevisíveis, desde a morte instantânea até a possibilidade, ainda incerta, de acessar buracos de minhoca que podem servir como atalhos através do espaço-tempo em uma simulação. Embora a ideia de usar buracos de minhoca como pontes para escapar ou explorar outros reinos seja atraente, os desafios práticos, tanto em compreensão quanto em acesso a esses buracos de minhoca, seriam enormes. A possibilidade de escapar de uma simulação hipotética dependeria da natureza e intenção dos simuladores. Se eles quisessem oferecer uma saída potencial, pistas ou caminhos poderiam estar incorporados em nossa realidade. No entanto, se a intenção fosse manter o sistema fechado para observação ou outros propósitos, a fuga poderia ser impossível. À medida que continuamos a expandir nosso entendimento, descobriremos mais sobre a natureza de nossa realidade, seja ela simulada ou não. Se você apreciou o conteúdo deste vídeo, ajude-nos a alcançar mais pessoas que se interessam por este assunto, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Confira também nossos vídeos anteriores sobre o universo fascinante da inteligência artificial.